Graça e paz, amada igreja. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 30 e 30, a partir do versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 24, a partir do versículo 30. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Irmão, esse texto é muito rico. Por que ele é muito rico? Porque ele fala de uma realidade que acontece nas nossas vidas. Nós caminhamos sempre ao lado do Senhor, né? Assim, nos últimos anos, nós tivemos a nossa vida, um dia aceitamos a Jesus, entregamos a vida a Ele, então começamos a caminhar junto com o Senhor. E é bem verdade que quando a gente caminha com o Senhor, o primeiro amor, aquele que Jesus sempre valoriza, né? O primeiro amor, aquele amor pela palavra do Senhor, nos faz arder o coração ao ouvir a mensagem, ao ouvir os louvores, ao ler a palavra, a gente tem esse primeiro amor. Jesus Cristo, quando abriu ali na sinagoga, no livro, se eu não me engano, de João, no capítulo 4, e ele abre ali e ele vê a Escritura falando a respeito dele, né? De Isaías, que ele veio libertar os cativos, pregar a palavra e inaugurar ou abrir o ano aceitável do Senhor. E as pessoas viam na sinagoga, olhavam para ele, né? E aquilo ali, irmãos, representa o culto na casa do Senhor. Quando a palavra é falada, quando o pastor está pregando, né? Quando um irmão, quando uma irmã, e quando ele abre a palavra, e ali se cumpre muitas vezes a profecia que está falada lá atrás, que a igreja de hoje, né, iria falar a palavra, que a igreja sairia de Jerusalém, de Samaria, e chegaria nos confins da terra. Então, ali eles também sentiam o ardor de Jesus Cristo. Aonde está a palavra do Senhor, aonde está o Espírito Santo, tem que ter essa ardência boa da ação do Espírito Santo na nossa vida. Quantos de nós, né, irmãos, ainda sentimos o mesmo ardor? Louvado seja o nome do Senhor. Quando esses homens estavam no caminho de Emaús, e eles estavam se lamentando, saindo de Jerusalém, então, se lamentando pelo ocorrido. E Jesus está ali no meio deles agora e pergunta: o que vocês estão conversando aí, vocês dois? O que está acontecendo? Então eles falam: olha, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você é o único que não sabe. E Jesus vai falando, e vai pregando a palavra, e vai falando de Moisés, vai falando dos profetas, e fala em toda a Escritura. A palavra de Deus diz que Jesus fala que os profetas, então, falam dele em toda a Escritura. E agora ele vai como se fosse para sua casa. E aqueles dois homens falam: ô cidadão, vem para cá, porque já está tarde, senta aqui. E ele entra na casa, e quando ele pega aquele pão, a palavra de Deus diz que antes os olhos dele estavam fechados. Irmãos, Jesus Cristo está do meu e do seu lado, mas às vezes a gente está olhando assim, ó, quer olhar Jesus de olho fechado. Mas quando ele corta, que ele abre aquele pão e dá graças ao Senhor, então a palavra de Deus diz que os olhos deles foram abertos. E quando eles olharam de novo, o Senhor já não estava mais ali. E agora eles falam um para o outro. É por isso que quando a palavra de Deus estava falando, é por isso que quando eu estava na presença do Senhor, é por isso que quando eu fazia a vontade de Deus, é por isso que quando eu dizia não ao meu corpo, é por isso que quando eu dizia sim ao Senhor, às vigílias, orações, é por isso que quando eu dizia sim aos meus dízimos, às minhas ofertas, a tudo, o meu coração ardia na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Mas quando eu fecho os olhos, quando eu não quero enxergar a presença do Senhor, então a gente vai ficando gelado. Então a gente vai ficando frio e a nossa direção não é mais Jerusalém. E muitas vezes, irmãos
fervorosos na casa do Senhor, começam a seguir o caminho de Emaús. Irmãos, como precisamos voltar para Jerusalém, como precisamos sacudir a nossa vida, clamar ao nosso Deus, como a igreja do Senhor é poderosa, como ela faz milagre na vida de muita gente, como ela transforma vidas, lares, famílias. Como precisamos abrir os nossos olhos e reconhecer que o Senhor Todo-Poderoso é o que nos dá o pão da vida, Ele é o pão da vida. Como esse ardor no nosso coração precisa fazer diferença na minha e na sua vida. Irmãos, o irmão Kleber não é nada. Não, não é. Esfrio também. De vez em quando eu me pego indo para o caminho de Emaús, voltando, não é? Com os olhos como que encobertos. E muitas vezes é o Espírito Santo que vai no caminho de Emaús, louvado seja Deus. E ele vai lembrando assim para a gente, lembra, irmão Kleber, de onde você saiu. Lembra os livramentos que eu te dei. Lembra a família que eu coloquei para você. Lembra, irmãos, da pregação que o pastor fez assim. Lembra das profecias faladas, revelações por irmãos, por pessoas simples que falaram da sua vida sem te conhecer. Lembra isso tudo? E então, à medida que o Espírito Santo vai falando, lembra das noites em que você sonha, em que você tem a revelação de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lembra que você não conseguia falar com ninguém. Lembra que você ficava feliz quando via um jovem, um pastor na igreja ali na frente falando. Como você se sentia feliz dessa forma? E hoje, a gente está falando aqui, não sabe quem está vendo. E o Espírito Santo vai falando, e ele vai falando, e ele vai falando. E a gente no caminho de Emaús, e de repente abre os nossos olhos. E a gente sente o ardor no coração. E então volta para Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como essa palavra aqui, ela é atual, ela é verdadeira, ela mexe com a vida da gente. Nós não somos hipócritas, irmãos. Nós somos cristãos, crentes em nome de Jesus. O Deus que nós decidimos, ainda que a nossa carne, que a nossa luta, que as dificuldades da vida queiram mudar a direção do rumo da vida da gente. Ainda assim, precisamos entregar a nossa vida ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e voltar a sentir a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra, irmãos, frutifique no seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida nesta tarde. É uma reflexão pequena, mas tem um alcance muito grande, porque eu não sei se o coração está frio, está gelado, mas nesta tarde e nesta noite eu vou clamar ao Senhor para que Ele abra os seus olhos, para que quando você abra as Escrituras, para que quando você dobre o seu joelho, para que você, quando se lembre da sua vida, o Senhor faça o seu coração arder de novo nesta tarde, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti elevo os olhos, Senhor, e clamo a Ti, para que nunca saia das nossas vidas, daqueles que entregaram verdadeiramente a sua vida ao Senhor, esse ardor, Senhor, para que nós não erremos, para que nós não pequemos, mas se ainda cairmos, para que tenhamos coragem de levantar pela sua mão poderosa, pelo seu amor poderoso, e voltar a sentir a presença do Senhor, ou mesmo alegria quando nós entrávamos na tua casa e estávamos indo para a igreja, e já quando estávamos em casa trocando de roupa para ir para a igreja, já esse ardor ficava mais forte. Eu lembro, Senhor, quando ali Maria estava grávida e foi visitar a sua prima. A palavra de Deus diz que quando a criança, que era João Batista, sentiu a presença de Maria, ali ele já começou a se agitar. Deus vivo, nós não entendemos as coisas do Espírito Santo, mas nós sentimos o ardor no nosso coração. E, tão distante de Ti que somos, como homens, Tu és um Deus todo-poderoso.
nós temos uma intimidade, Senhor, porque o Espírito Santo habita na nossa vida. Eu te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs que estão passando lutas e adversidades, não temas, o Senhor é contigo. Fica firme. Igreja, ajude um ao outro, vamos ajudar uns aos outros, para que juntos possamos sair fortalecidos de tudo o que está acontecendo. Em nome de Jesus. Amém.